Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Nesse vídeo vamos continuar nossa aula sobre compressores. Estamos se aprofundando cada vez mais, tá? E aqui nós vamos conversar sobre como você seleciona um compressor um pelo outro, determinando pela carga térmica e o seu deslocamento volumétrico, além de outras características, como dimensões, óleo lubrificante, questão do motor elétrico, né? Esquema de ligação do motor elétrico e tudo mais, tá? Como você substitui um compressor pelo outro por diversos fatores. Primeiro, você pode não encontrar mais o compressor original na rede de distribuição de peças. Segundo, esse compressor pode estar muito caro também, né? E aí viabiliza você colocar um compressor por diversos motivos que esteja mais barato, aí de importação, nacionalização, tudo mais, que seja vantajoso você usar um outro tipo de compressor no caso, tá? Dito isso, pessoal, vamos trocar a câmera aqui, tá? Não deixem de se inscrever no canal, tá? Deixa eu curtir lá se gostarem do vídeo. E vamos começar aqui nossa videoaula. Então, quando a gente fala em compressores, pessoal, nós temos aí uma vasta linha, né? Que vão desde compressores aí, que começam aí de 1/12 avos, 1/16 avos, 1/10 de HP, até 12 HP na linha hermética, né? Isso é uma referência comercial, tá? Isso não quer dizer muita coisa. Se você for comprar HP por HP, miseravelmente você vai acabar errando muitas vezes, tá, pessoal? Então vamos entender por que o HP é apenas uma referência comercial, uma referência de valoração de dinheiro, mas não quer dizer que seja uma referência correta para substituir um compressor pelo outro. Pode às vezes dar certo, às vezes pode, mas não necessariamente. Bom, para começar isso, pessoal, nosso primeiro passo, vamos entrar aqui, ó. Vamos falar um pouco da nossa rede de distribuição de energia elétrica no Brasil, tá? Então nós temos basicamente aí, ó, o sistema de ligação monofásico e trifásico, né? Alguns chamam de bifásico, né? O 220 fase-fase, mas é monofásico. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai selecionar um compressor, é muito importante saber qual o tipo de motor elétrico tem dentro desse compressor hermético. Não vamos se ater aqui a compressores do tipo semi-hermético, tá, pessoal? O compressor semi-hermético muitas vezes vem em 6 pontas, você pode fazer ali dupla tensão nele, né? Ligar numa tensão ou noutra, conforme o fechamento, estrela triângulo, tudo mais. Mas não é o caso aqui. Os compressores herméticos, pessoal, via de regra, só vai encontrar aí ele com ligação monofásica ou trifásica a partida simples direta, tá? Dito isso, você não pode errar na seleção de ligação do motor elétrico, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Não tem o que fazer mesmo. Então, o que acontece, tá? No Brasil, você vai ter o sistema 380, 220 volts, muito comum no estado de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, tá? Interior do Brasil afora aí também. Esse sistema 380, 220 volts, você vai poder ligar ele basicamente, pessoal, em 380 trifásico ou 220 volts monofásico, né, usando uma fase e um neutro. Muito cuidado aqui. Aqui vendedores e técnicos acabam errando. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, lá o setor de manutenção que não está muito ligado no sistema, ele acaba falando na hora de comprar um compressor: ah, eu tenho 220 aqui. Ah, você tem 220? Tá, eu já vi muitos erros assim, erros grandes, tá? De grandes valores financeiros, porque quando a gente está falando de compressores de grandes capacidades, muitas vezes, né? O que acontece? Ele tem 220? De fato ele tem, só que tem 220 monofásico. E você manda um compressor 220 trifásico. Não tem como ligar, pessoal. A única hipótese que você teria de ligar lá seria colocar um transformador para baixar essa tensão, tá? Você não tem esse transformador, não é viável muitas vezes, aí você vai ter que devolver o compressor, muitas vezes não pode devolver, aí começa toda uma infernação na vida de todo mundo, né? Então cuidado com isso, pessoal, cuidado, tá? Se eu tenho 380 volts trifásico, eu vou ter só 220 volts monofásico, tá? São as duas opções de ligação que eu vou ter lá. Agora, se o meu sistema é 220 volts trifásico, que é o mais comum aqui no estado do Paraná, São Paulo, tá? Muitas regiões do Brasil aí, é meio dividido meio a meio isso, né? Ainda eu acho que o 220 trifásico tem um pouco mais, comercialmente falando, porque São Paulo tem muita população. É o 220 trifásico, pessoal, se você tem, você vai ter 220 volts monofásico, que muita gente chama de bifásico, né? Ligando fase e fase, e se você ligar fase neutro, você vai ter 127 volts monofásico. Então você tem três possibilidades de ligação aqui: 220 trifásico, 220 volts monofásico e 127 volts monofásico, ok? Nessa questão aqui, você só não vai conseguir ligar um compressor 380 volts trifásico. É muito mais difícil de errar nesse sistema aqui, tá, pessoal? Porque o que vai acontecer? O cliente vai falar: eu tenho 220. De fato, ele tem 220 monofásico e trifásico, tá? Ligou fase, rodou 220. E ainda ele tem 127 volts monofásico.
Então o erro aqui é só se você mandar um compressor 380. Agora, na rede 380 é muito comum o erro que eu citei agora há pouco no vídeo, tá? Então, cuidado. Definiu a tensão do compressor? Vamos para frente, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, um cuidado básico, pessoal. A rede no Brasil é 60 Hz, ok? Então toda hora que você for pegar um catálogo de fabricante, principalmente multinacionais, você vai ter, mas mesmo empresas nacionais, porque eles exportam, né? A América do Sul é 50 Hz, o Brasil que é 60 Hz, Argentina, Paraguai é 50 Hz. Então o que acontece? Cuidado com o catálogo. Muitas vezes está na página de 50 Hz. Você está vendo a capacidade errada do compressor. Então, muita atenção nisso, tá, pessoal? Vai no catálogo 60 Hz, ok? Então vamos falar agora do compressor e vamos se atentar mais aqui nessa videoaula, compressor do tipo pistão, pessoal, tá? Então vamos falar aqui do compressor aqui, que é o alternativo, né, que é o mais vendido aí para refrigeração comercial leve, para linha branca, ainda mais vendido. Temos o screw, o rotativo, o parafuso, todos no final estão ali para fazer a mesma função, mas nessa videoaula vamos falar aqui do alternativo. O compressor é o responsável pela circulação do fluido refrigerante pelo sistema. Para termos condensação, é necessário que o gás de descarga seja mais quente que a água, ou o ar usado para o seu resfriamento. Olha que bacana, pessoal. Se eu não tiver pressão, se eu não tiver força ali, né, trabalho, eu não vou ter a condensação. Isso aqui é uma lei da física. Eu preciso de mais. Eu tenho que ter uma pressão maior, tá? Necessariamente, tá, pessoal? Eu preciso estar com o meu fluido numa temperatura maior do que o meu meio de troca externo, né? Seja o ar ou a água, tá? Então, isso aí, quando vocês estão identificando defeito de compressor, vai ter videoaulas no futuro sobre isso. Aí que você pega aí que o compressor está com a sua compressão baixa, no caso, né? Você teria que fazer um teste de bancada para você realmente ter certeza do que está acontecendo com o compressor, mas você já pega no sistema ali que a sua compressão está baixa e você acaba tendo que substituir o próprio compressor, tá, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? A função do compressor é circular o fluido refrigerante no sistema, ok? Tá? Então, é isso. Ele está ali para circular o fluido refrigerante. E, pessoal, um dado básico do compressor, um ponto de partida básico, é o seu volume deslocado em metro cúbico hora, tá? Então, o que acontece? Todo compressor, ele tem que ter um movimento ali que ele vai gerar um deslocamento de fluido refrigerante, onde você vai ter o volume deslocado em metro cúbico hora no meu fluido, ok? Muitas vezes o fabricante vai me dar isso em metro cúbico por hora, outras vezes ele vai me dar por cilindrada, tá? Por revolução. Então, quando ele dá por cilindrada, é a mesma cilindrada que vocês estão habituados aí, vocês vêem no automóvel, na tua motocicleta, tá, pessoal? Que nada mais é do que o movimento ali do pistão, tá, pessoal? Até o seu ponto morto inferior e o ponto morto superior, tá? Esse movimento, você mede ali o quanto ele se movimenta, tá, pessoal? Pelo diâmetro do meu pistão, ok? Então, o que acontece, pessoal? Eu tendo esse movimento aqui, pessoal, eu vou ter a minha cilindrada no meu compressor, ok? Então, que nem a Eugene aqui, ó. A Eugene, ela entrega a cilindrada do compressor. Já a Danfoss, ela acaba entregando o volume deslocado em metro cúbico hora. No final das contas, é a mesma coisa, tá? O que acontece aqui? Eu tenho uma formulazinha, tá? Onde o volume deslocado em metro cúbico hora é igual a minha cilindrada do meu compressor vezes o meu número de pistões, vezes a rotação, vezes 60, que é o fator de conversão, tá? Que eu vou ter aqui para a hora. Então, primeiro passo que tem que saber, se o meu compressor é 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, né? O motor elétrico do meu compressor. Via de regra, compressores do tipo hermético e parafuso são 2 polos, tá? E compressores do tipo semi-hermético, pessoal, são 4 polos. Mas isso o fabricante vai dar no datasheet do compressor, ok? Então, aqui nós estamos falando de 2 compressores, tá? Da Eugene e da Danfoss, né? Que é o Manerop. 2 compressores que são 2 polos. E em 60 Hz, eles vão ter ali uma rotação de 3.600 rotações, tá, pessoal? Por minuto. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho o meu compressor aqui, o TCM2062, tá? Ele é um compressor que tem a referência comercial de 1,25 de HP, ok? E lá no cantinho direito, você vai encontrar ali, ó, que ele tem 20,66 centímetros cúbicos de deslocamento volumétrico, tá? Eu venho aqui e tenho que transformar
esse centímetro cúbico, pessoal, em metro cúbico, tá? Então eu uso a fórmula, né? Multiplico por 0,000001, né? A gente até se perde ali, tá, pessoal? Mas tem que colocar certinho, não pode pôr nenhum zero a mais nem a menos. E eu vou ter aquele número ali no meu sistema, no meu sistema, no meu sistema internacional, né? No meu SI, eu vou ter ali aquele número que é 0,40207 metro cúbico, tá? Isso aqui você pode colocar em notação científica, é muito mais fácil de fazer, mas como eu sei aqui que é um vídeo aula para quem está começando, do básico, estou mostrando aonde vem a conta. Senão eu começo a mostrar números muito esquisitos aqui, quem não está avançado lá na frente começa a se perder na continha matemática, tá? Então, transformei centímetro cúbico em metro cúbico, eu posso para minha fórmula, tá? Multiplico o metro cúbico do meu compressor Eugene, vezes o número do pistão, eu sei que esse compressor tem um pistão, tá? Vezes a rotação dele, eu sei que ele é 2 polos, 3.600, vezes 60, que é o meu número de conversão, tá, pessoal, para chegar em hora. E esse compressor me tem um deslocamento volumétrico de 4,47 metros cúbicos por hora, tá? Ele é um compressor menor do que o nosso MT-18, né? Que ele é tipicamente um compressor de 1,5 HP, ó. Note que o MT-18 ele tem 6,3 metros cúbicos por hora, tá, pessoal? Então ele é um compressor um pouco menor, ok? Ele seria um degrau a menos do meu MT-18. Então eu já sei aqui, pessoal, que eu não poderia, em teoria, eu não vou ter. Eu já tenho uma dica, né? Eu tenho uma dica, eu tenho uma suspeita que esse compressor não está bem igual ao meu MT-18, né? Vamos aqui pegar o MT-18 aqui, ó. Se nós termos o MT-18 ali e comparar, ó, ele não vai ter a coluna de menos 6,7 graus Celsius ali, né? Que é na referência Atcher. Mas eu tenho ali a menos 10, tá, pessoal? Em menos 10, ele está me entregando ali, ó, 1.475 kcal/hora, tá? O MT-18 a menos 10, ele diz que me entrega ali, condensando a 45, 1.744, tá? Só que aí também eu tenho que ver essa tabela da Eugene, como que ele referenciou isso, né? Vocês vão ver que tá aqui tem várias pegadinhas, né? Então você vai lá na tabela do compressor Danfoss, ele tá entregando esse kcal/hora conforme a determinação que a Danfoss fez ali nas condições de teste da Danfoss. Já a Eugene nas condições de teste da Eugene, tá, pessoal? Então, mas via de regra, se você olhar ali, esse compressor da Eugene, tá? Ele é um degrau a menos, né? Ele é um compressor menor, ele é 1,25 de HP na referência comercial, tá? Outra coisa importante, aqui você já tem a dica do envelope, né? Você está vendo que o MT-18 ele consegue trabalhar de mais 15 a menos 20? Já o Eugene ali, ó, ele está me entregando que ele vai bem ali de menos 15 a 0, né? Então ele fica no ponto ótimo ali em menos 6,7, né? Já esse compressor da Danfoss, o ponto ótimo dele ali é evaporando a 0, tá, pessoal? Então enquanto o Eugene está evaporando ali a menos 15 até 0, né? Ponto ótimo menos 6, a evaporação do nosso Danfoss ali é de 15 até menos 20, tá? Ele tem uma faixa maior ali para você poder usar ele. Isso aí fica evidenciado pelo envelope, tá, pessoal? Então essas tabelas aqui, ele já meio entrega o que vai acontecer no nosso envelope, ok? Então muito cuidado aqui também, tá? Se você estiver muito na beira dessa tabela aqui, você pode ver que até a Danfoss está entregando ali, ó. Menos 15, menos 20, ele já não deixa que o compressor condense a 55, já está avisando. Se eu fizer isso, eu estou fora do envelope, vou diminuir a vida útil do meu compressor. Tá? Então aqui, olha, ó, se eu condensar 55 a menos 5, pessoal, esse meu compressor aqui está entregando 1.884 kcal/hora, tá? E o meu compressor ali da Eugene está me entregando 1.550. Só que ainda, mesmo assim, pessoal, mesmo determinando ali o deslocamento, né, o volume deslocado do meu compressor, né, o deslocamento volumétrico, ainda não falei muita coisa, tá? Um compressor mais moderno, pessoal, ele consegue entregar um desempenho melhor do que um compressor mais antigo, tá? Que é um compressor de um sistema com menos tecnologia, com um maior espaço nocivo ali, o ponto morto maior, né, pessoal, do espaço nocivo ali dos pistões. Então tem várias melhorias dentro do compressor que só o volume deslocado em metro cúbico hora não quer dizer necessariamente que ele vá render mais ou menos, tá? Isso aí tem que ser feito, tem que ver qual é a tecnologia empregada nesse compressor para entender quanto de fato esse compressor consegue me entregar de troca térmica, tá? Em kcal/hora, quilowatts, BTU/hora, TR, que é tudo a mesma coisa. Dito isso, aí você vai conseguir essas informações com as tabelas do fabricante, né? O fabricante vai te dizer quanto que ele está entregando de troca térmica em kcal/hora. Mas, pessoal,
Como nós temos muitas variáveis, frequência, uma tabela dessa em 60 Hz ou 50 Hz muda completamente, pessoal. Muda aí um bom número aí, né? Já começa a mudar, né? 50 Hz ele vai render menos que em 60. Como nós temos outras referências, por exemplo, a Eugene faz o teste de uma forma, a Danfoss de outra, a Copland de outra. Então, o volume deslocado, tá? Em metro cúbico hora, ele dá um bom indicativo, pessoal. Ele dá um bom sinal, assim, se você está no caminho certo, entende? Já é um bom sinal, vamos dizer assim, se bater, tá, pessoal? Não quer dizer que um compressor com maior volume de deslocamento renda mais do que um com menor. Dentro de uma, vamos supor aí, 5% maior, ele pode render menos que um que tenha 5% a menos de volume de deslocamento por uma questão de tecnologia do compressor em si, tá? Para quem gosta de automóvel é muito parecido. Um automóvel hoje 1.8, mesmo sendo aspirado, não sendo turbinado, né? Um automóvel 1.8 hoje, ele anda muito mais que um automóvel 2.0 lá dos anos 80, entende? É a mesma analogia, tá, pessoal? Então um compressor mais moderno vai render mais. Mas, queira ou não queira, já meio que entrega, né? Você já sabe que aquele motor ali é 2.0, né? Aqui é a mesma coisa, tá, meus amigos? Um envelope, né? Envelope de operação, então vocês têm que ter muito cuidado e entender, o meu compressor está aqui numa câmara de resfriados, evaporando a -10, bonitinho, vou trocar o compressor. Vai lá no compressor, pega o envelope do compressor que está trocando para ver se tá o ponto de funcionamento ali está no centro do envelope, né, pessoal? Muito cuidado com isso, porque isso é muito comum, esse é um outro erro muito comum. Você pega um compressor de média e troca por um compressor de baixa. Aí você desloca totalmente esse envelope aí para a direita, nesse ponto verde, e o compressor muitas vezes não passa nem o período de garantia, tá? O gás, tá, pessoal? Você tem que sempre ver para quais gás que o compressor está homologado a operar, tá? Então, compressores aí um pouco maiores, geralmente ele opera em mais tipos de gases, de fluidos, né? Compressores menores, o fabricante meio que já rotula ele para um tipo de gás só, até para simplificar, né? Ele tem um volume de fabricação maior. Então, muito cuidado com o tipo de fluido refrigerante que esse compressor vai trabalhar, né? No sistema fracionário, compressores fracionários também, é muito comum a confusão, o pessoal querer rodar compressor que estava fluido R22, R404 em compressor de R134A, tá? E inevitavelmente você vai ter muito deslocamento volumétrico e pouco motor elétrico, tá? Então muito cuidado nisso. Óleo lubrificante, tá? Esse é um outro problemão. Na próxima videoaula aí a gente vai falar um pouquinho mais de óleo lubrificante também, tá? E daí vai requerer uma aula só de óleo lubrificante. Mas óleo lubrificante é o seguinte, pessoal. Sempre cuide, óleo mineral com mineral, óleo sintético com sintético, polivinil com polivinil, tá? Viscosidade do óleo, olhar se o óleo é compatível, vai trocar de modelo de compressor. É muito bom você seguir o óleo original do compressor, tá? O lubrificante original do compressor, limpa todo o lubrificante antigo que está na linha. Aqui o que eu estou falando é para sistema simples, tá? Compressor evaporador. Se vocês forem fazer isso num rack, num sistema maior, aí você precisa de mais critérios, aí muitas vezes até de um suporte de uma empresa de lubrificantes por trás, tá? Mas aqui, como são sistemas simples, tá? Você nem vai ter esse tempo. Mantém o tipo do óleo, se é mineral, álcool benzeno, sintético, polivinil, mantém o mesmo óleo. Vai trocar o compressor para o de outra marca, limpa todo o sistema e mantém o óleo original do compressor que está sendo aplicado no momento, tá? Dimensões também, né? Isso aqui é o básico do básico, né? Cuidado, porque no final de uma família de um compressor, vocês viram aqui no começo da videoaula, o compressor Tecance de 1 e 1, perdão, o compressor Eugene de 1 e 1 quarto, ele é o final de uma família, tá? E ele dá quase a capacidade do MT-18, que é o começo da família da Danfoss, Manerop Danfoss, tá? Então se você pegar um Eugene ali de 1 e 1 quarto, tem até 1,5 HP agora, né? Que é o 2070, se não me engano, 272, ele vai dar uma capacidade muito parecida com o MT-18, o MT-19 atualmente, tá? Só que são compressores de tamanhos, né, dimensões um pouco diferentes. Então, é comum você pegar, às vezes, um compressor da linha Embraco Áspera, da linha Tecance, e querer substituir, às vezes, da mesma capacidade de um Copland ou de um Manerop, mas não vai caber. Simplesmente não cabe no nicho que está destinado a esse compressor, né? Então, cuide muito da dimensão, tá, pessoal? Parece bobinho, mas não é. Chega lá com o compressor, não tem como colocar. Além disso, temos também a questão das conexões, né? Então, se você vai trocar, na próxima videoaula eu vou mostrar isso, tá, pessoal? Vai trocar um compressor que é por solda para colocar a válvula rotolock ou o contrário, né? Muda as conexões. Tem a questão da comunicação do óleo, tá? Se você vai partir para um rack, ali um rackzinho menor.
Já aconteceu ali hack de scroll, né? Você está ali com 3 scrolls ali da Copland, saca um e coloca um da Danfoss, não tem problema nenhum se o óleo for o mesmo, né? O lubrificante for o mesmo. O problema, o que vai acontecer? É que muda a conexão ali onde você vai entrar com a boia, né? Com o sensor eletrônico ali pro nível de óleo, né? Para a equalização do óleo. Então, muitas vezes tem que fazer até a peça em torneiro, tudo mais. Então, cuidado com as conexões, tá? Essas conexões também são coisas que atrasam o serviço ali, né? A manutenção no caso. Então, as conexões, né? Acabei me adiantando e falei. E aqui, pessoal, você vai sempre ter com o teu fabricante mais ou menos uma tabela disso aqui, ó. Essa aqui é uma tabela da Danfoss, tá? Então você tem a temperatura de evaporação na linha de cima e as temperaturas de condensação que o compressor trabalha. Isso aqui já me entrega um envelope, ó. Nota que isso aqui é um compressor de congelados. Ele trabalha evaporando de -20, né? Então seria já o limite do envelope ali, né, no canto direito, né? Aqui na tabela está no canto esquerdo, mas no envelope ele fica no canto direito. Ele está ali -20 até -45. É um compressor bem para congelados, pessoal. O ponto ótimo dele ali é evaporando a -30, né? Então, -30, -35. Cuidado, uma aplicação dessa você não pode pôr um compressor de média. O compressor de média não foi feito para trabalhar evaporando a -30, -35, tá? E o contrário também é verdade. Para uma câmara de resfriados de carnes, uma sala climatizada, isso aqui também não vai rodar. Ele não é feito para evaporar -10, -5. Aqui nós temos um compressor de média. E continuando o comentário ali, né? Você nota aqui que no R22, aqui, ó, essa linha de compressores aqui MT, que vai do 18 ao 160, que ele só está até o 44 porque cortou, né? Eu consigo evaporar aqui de mais 15, pessoal, até -20, tá? Já -15 e -20 com algumas limitações. Então, mesmo comentário, é um compressor ótimo para evaporar 0, -5, -10. É feito para aí, câmaras de resfriados, câmaras de carne, sala climatizada, tá? Chiller de processo. É um compressorzinho muito bom para isso, ok? Por que isso, pessoal? Esse compressor, necessariamente, ele tem um motor elétrico mais robusto, simplificando ao máximo. Então, ele tem um torque maior. Ele suporta pressões maiores de trabalho. Porém, ele precisa de maior resfriamento. Esse resfriamento é proporcionado pelo retorno do fluido refrigerante, ok? Então, para eu ter uma alta densidade, uma alta massa, vamos dizer massa agora, né? De fluido frio para resfriar esse meu motor elétrico, eu tenho que ter temperaturas de evaporações mais alta, tá? Se eu venho aqui no regime de congelados, acontece o contrário. Aqui eu tenho um motor elétrico menor, com deslocamento volumétrico maior, né? E o que acontece? Mas eu tenho uma baixa massa de fluido para resfriar meu compressor. Mesmo esse meu fluido chegando bem resfriado ali, porque a temperatura é baixa, a quantidade é pouca. Então o que acontece? Ele consegue resfriar um motor elétrico menor, mas não um motor elétrico maior. Então aqui eu tenho torque, tenho potência, mas eu preciso resfriar ele, tá? Aqui eu não tenho tanto torque, mas eu tenho um deslocamento volumétrico muito bom, ok? Só que ele só vai conseguir operar bem em baixas pressões, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Se você inverter um compressor pelo outro, vai dar problema. Muitas vezes até na garantia, tá, pessoal? Não passa nem o período de garantia. Aqui, muito cuidado também, pessoal, com o sistema, né? Por exemplo, aqui, ó, sempre vão na tabela do fabricante para entender, que nem quando você pega aqui essa tabela da Danfoss, aqui nós temos a tabela da Eugene, eles colocam no final ali um relatóriozinho, né, de como funciona, qual a minha temperatura de condensação para eu ter feito essa tabela, qual a temperatura ambiente, tá, pessoal, que eu considerei, qual a temperatura de retorno na sucção do compressor, temperatura de líquido na válvula, tá, temperatura de evaporação por final. Então, a tabela, ela está simplificada aqui, tá, se você pegar essa tabela aqui, ela está simplificada, mas ele está nesses regimes aqui, ó, de condição de testes, tá? A condição de teste foi essa aplicada. Então, se a condição de teste de um fabricante pode ser diferente de outro fabricante. Por isso que o deslocamento volumétrico, muitas vezes, ele dá uma dica se ele está no caminho certo ou não, tá? Não é difícil, pessoal. Mas se você começa, vocês vão ver na próxima videoaula, se vocês vão fechando todos os cantinhos ali, a chance de erro é zero. Agora, se você começa a ver só um dado, que é o que acontece nas lojas, aí nas distribuições pelo Brasil afora, o vendedor só vê o HP. Ah, esse compressor é 3 HP, põe 3 HP aí. Meu amigo, você ignorou umas 10, 12 variáveis. Você tem 10, 12 possibilidades de errar miseravelmente, entende? Se você faz tudo certinho, e mesmo que 1, 2 pontos ali passe batido, geralmente os outros pontos são o suficiente, tá? Então é aquela coisa, né? Ah, eu não sei a condição de teste, mas eu sei que
que o deslocamento volumétrico está muito parecido, eu sei que o óleo lubrificante é o mesmo, eu sei que as capacidades, mesmo não sabendo a condição de teste, tão similares, eu sei que a dimensão está ok, não vai dar erro, entende, pessoal? Mas tem que ter cuidado, tem que saber de onde está vindo as informações, tem que dominar o que está fazendo para você não ser pego ali na frente de surpresa, tá? E aí cair a responsabilidade sobre você, sobre um eventual erro, beleza? Pessoal, na próxima videoaula, a gente vai fazer aqui uma aula prática daí, né? Vamos mostrar aqui como é possível você substituir um compressor Danfoss, né, da Manerop por um Copland e vice-versa, né? Substituir um Copland aí que está em campo por um Danfoss Manerop, tá? Então a gente vai fazer umas tabelinhas, vou mostrar certinho como que você pode fazer isso. Isso aqui pode salvar vocês em muitos casos, tá? Imagina você com um sistema parado lá, perdendo alimento, perdendo medicamento, que seja lá, e você precisa resolver rápido. E você, por não ter o compressor ali, você não vai resolver o problema do cliente, tá? Sendo que você pode fazer ali uma troca bem sucedida disso, ok? Então, não deixe, pessoal, de se inscrever no canal, comentem, tá? Estamos aqui para ajudar. E o que precisar, só chamar ali nos comentários, pessoal. Se vemos na próxima videoaula aí, tá? E até a próxima. Um abraço a todos.